O INEP e toda a mídia estava falando que o Enem tinha um sistema anti-chute. Então eu postei um vídeo aí para vocês, não seja você o pato. Eu liguei 2 vezes naquele telefone 0800 616161 e eu mandei um e-mail lá para o INEP reclamando da conduta do Wellington Tavares, principalmente quando ele fala que a pessoa era para dar o chute moderado. Falei para eles que aquilo não tinha cabimento, que não... Então o Wellington Tavares parece que tinha parado de dar entrevista. Agora veio o Reinaldo Fernandes, que é o presidente do INEP, está acima do Wellington Tavares, e ele negou o sistema anti-chute. Vocês podem ver na entrevista que ele deu para o Estadão, ele diz lá textualmente: não existe um sistema mágico de identificar as pessoas que chutaram. Então, o que eu considero isso? Eu considero isso exatamente aquilo que eu vinha falando para vocês. A teoria da resposta ao item, ela pode dizer que o cara é suspeito de ter chutado na questão, mas ela não pode ter certeza. E a outra questão é apenar o chute. Aí é outra, as pessoas confundem sistema anti-chute com apenação ao chute. Ou seja, igual aquela do CS de uma errada anula uma certa. Quando há uma apenação forte, mesmo assim eu aconselho a chutar. Agora imagina quando não tem pena chute. Aí que tem que marcar todos. Mas mesmo assim a mídia e as pessoas ficam em dúvida por causa do CS. Então deu aquela confusão, as pessoas querendo deixar a questão em branco, sem pena, um absurdo. Agora veio o Reinaldo Fernandes e corrigiu, esclareceu. O único detalhe que ainda está meio obscuro é como que será calculada a nota. Não tem a fórmula da nota, mas eu também acho que vocês não precisam preocupar com isso, porque o importante é que vocês façam o maior número de questões. Não se preocupe se a questão é fácil, é difícil. A fácil você tem que fazer, a média você tem que fazer, e a difícil você tem que acertar também. Então você tem que fazer tudo, não adianta, você tem que ter um rumo só. Não preocupa com pena ao chute, com a barreira ao chute, mas você tem que fazer. Mas vamos lá, eu vou explicar direitinho como que o Reinaldo Fernandes explicou que vai funcionar o sistema e como que eu vejo que o INEP trabalha com o chute. O problema é o seguinte: a técnica do chute, ela funciona. Tanto funciona que as bancas examinadoras elas se dão ao trabalho de tentar evitar a técnica do chute. E como que eles evitam a técnica do chute? Eles evitam através de 3 barreiras. Por que eles fazem 3 barreiras? Eles fazem 3 barreiras porque nenhuma das 3 funciona bem. Porque se uma funcionasse, não precisaria das outras 2. Então, quando o CESP colocou aquele uma errada anula uma certa, o que ele me disse com isso? Ó, o chute funciona, senão não me daria o trabalho de elaborar um sistema anti-chute. Então, o INEP ele vai trabalhar com 3 barreiras ao chute. E a nossa apostila da técnica do chute é justamente para que você possa furar essas 3 barreiras. Quais são as 3 barreiras que o INEP colocou para a técnica do chute? Como que a gente fura ela? Bom, vamos lá. A primeira barreira está nas técnicas de construção de itens. Então eles evitam aquelas palavras sempre, nunca, jamais, aquelas palavras que são manjadas. Só que eles não usam aquelas palavras, mas eles usam expressões que substituem aquelas palavras, que têm o mesmo efeito. Então é só você sofisticar também que você pega eles na técnica de construção de itens. A segunda barreira que o INEP coloca, qual que é? Ele simplesmente não faz a prova e aplica a prova. Para poder elaborar 1.800 questões, 180 questões, ele elaborou 1.800 e aplicou em 50 mil alunos. Então, como que ele faz para evitar o chute com esse sistema? Ele pega essas 50 mil, pega as 1.800, aplicou nas 50 mil e analisa ela mediante a TRI. Ele joga num software. Então, se o aluno burro acertou uma questão difícil, isso é prova que, mesmo que o INEP não tenha visto, aquela questão tem dica para chute. Aquela questão ela tem uma alta probabilidade de ser acertada no chute. Ela tem probabilidade, possibilidade. Então, essa questão ela é descartada porque ela é capaz de ser acertada no chute. Então, essa realmente dificulta o nosso trabalho. E a outra, a terceira barreira, qual que ele faz? A terceira barreira, ele diz que vai dar uma nota menor para o aluno que acertou a questão no chute. Agora eu quero ver o seguinte: como que ele vai fazer isso? Pensa bem, uma questão vai valer 1 ponto pequeno para mim e 1 ponto maior para outra pessoa. Esse trem eu acho que é altamente questionável na justiça. Não vai dar certo, tem que ser uma fórmula objetiva. Ele não pode colocar uma fórmula subjetiva, mas também parece que ele não vai liberar essa fórmula. Ele não está liberando essa fórmula fácil. Eu acho que ele vai aplicar várias fórmulas
e calcular depois qual fórmula que é a melhor, e lá para dezembro ele só, eu não sei porque 2 meses para calcular essa nota, só em um dia o computador calcula. É um trem que está meio esquisito. Então só esse detalhezinho que ficou meio obscuro, a fórmula de cálculo da nota. Mas vocês não preocupam não, vocês façam o maior. O que a TRI faz? A teoria da resposta ao item, principalmente a TRI de 3 fatores, ela pega essas 1.800 questões, eles jogam lá nos 50 mil alunos, eles trituram ela com fatores, com números. Então ele vai analisar principalmente grau de dificuldade. Ele tem que varrer de grau de dificuldade fácil para quem vai conseguir tirar o terceiro ano, e até as mais difíceis para as federais mais difíceis. Então vai ter que variar no grau de dificuldade. Então a TRI vai ajudar ele a medir esse grau de dificuldade. Ele calcula o potencial que a questão tem de discriminar, ou seja, de separar os burros dos inteligentes, de quem estudou, de quem não estudou. E ela vai separar também as questões que têm um alto potencial de ser acertado no chute. Então é isso que a TRI faz. A TRI, em suma, ela vê se uma questão é uma boa peneira para separar os burros dos inteligentes. Só isso, não tem nada demais. Só que como o INEP ele utiliza dessa tecnologia sofisticada, realmente a questão fica redonda, fica boa. Agora, se você treinou também pelas 11 provas passadas, você vai ser capaz de ir bem na prova, porque a questão é praticamente padronizada, ela vem do jeitinho que veio antes, porque ninguém fez a questão, é os 50 mil pessoas, mais o INEP que faz, mais o software, então vem um trem maceteado, é um trem que é o padrão, ele não vai vir fora do padrão. Boa sorte para vocês.